Hoje eu trago um tema que muitos alunos, quando chegam para mim, eles sempre questionam ou alguns sempre chegam já falando das dificuldades que eles têm para iniciar o texto. Então hoje o foco dessa aula é para nós comentarmos, para nós falarmos um pouquinho de alguns modelos de como introduzir a redação. E como meu foco aqui é a redação do Enem, então hoje eu trarei exemplos de introdução para você trabalhar de acordo com o padrão, de acordo com o modelo exigido ali pelo Enem, certo? Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma revisão. Sim, todas as aulas eu começo revisando, o que a gente viu na aula anterior. E ontem eu conversei com vocês sobre literatura. Eu falei aqui de literatura para quem gosta de... Pode ser que você goste de exatas, pode ser que você goste de geografia, de história, depende. A literatura, eu expliquei para vocês o conceito, o que vem a ser literatura. Então, literatura é uma arte. Assim como as demais, cada uma tem o seu objeto de trabalho, a fotografia, a pintura. No caso, a literatura, ela trabalha com o quê? Com as palavras. Então, a literatura é a arte da escrita. A literatura, por meio da visão do autor, por meio... eu trouxe aqui uma fala do professor Afrânio. Ele coloca assim que a literatura, ela é a realidade recriada através do espírito do escritor, através, no caso ele não usa nem o termo escritor, ele usa o termo artista, tá? Então aquele que trabalha com as palavras, ele é um artista, porque ele sabe que não é fácil. Eu conversei aqui recentemente com um professor, foi um convidado meu, e nós falamos dessa questão, é fácil escrever? A gente sabe que não é muito fácil, inclusive eu até trouxe uma frase do Pablo Neruda, em que ele fala que escrever é fácil, começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto final e no meio a gente joga as ideias. E aí eu questionei ao professor, o meu convidado, o que ele achava disso. Ele falou, não, escrever não é fácil. Você assimilar, você aprender a escrita não é um processo muito fácil. E aí quando a gente fala de literatura, que é você usar as palavras, usar a escrita para passar a emoção, para recriar a realidade, essa realidade ela vai ser recriada então a partir de quê? A partir da visão de quem está escrevendo. Tanto é que nós temos a possibilidade de concordar ou discordar daquilo que nós estamos lendo, ou quando alguém conta algo que leu sobre alguma obra que foi recém-lançada, e aí você fala, não gostei, nem vou ler a obra, porque eu não gostei. Alguns usam até a expressão, eu não coaduno, eu não estou de acordo com essa ideologia, com essa ideia transmitida por esse autor. Então a literatura é isso, é a arte, no caso, como disse o Afrânio Coutinho, é a transfiguração do real pela visão do artista. E um dos aspectos que eu abordei aqui também foi a questão de o aluno poder utilizar a obra literária na sua redação do Enem. Trabalhar com um repertório sociocultural. Você pode levar as suas leituras, usá-las para ajudar a melhorar a sua produção textual. Eu até citei o exemplo aqui de uma aluna minha que tirou 960 na redação e ela iniciou a redação dela falando de quê? Trazendo um contexto histórico do romantismo. Então, o romantismo foi um período literário em que no Brasil nós sabemos que tem a primeira fase que é chamada de indianista, em que procurava valorizar a nossa produção. Temos a segunda fase, que foi aquela fase condoureira, que trabalhava mais com as questões sociais, é o que eu comentei ontem sobre a questão da literatura engajada, é você usar a literatura como um veículo de protesto, de crítica, para levar o outro a refletir sobre os problemas sociais. E tivemos também a literatura
como o mal do século, que foi aquele período em que os autores acabavam deixando o eu, a subjetividade falar muito mais alto. Nós, quando a gente trabalha com os alunos, a gente fala dessa questão do byronismo, a supervalorização da morte, do grotesco, do feio. Mas em que momento eu posso usar um assunto como esse numa redação do Enem? Por exemplo, se nós, o ano passado, muitos cursinhos, muitos professores de português cogitaram a possibilidade de falar até mesmo da depressão na redação do Enem. Porque nós fomos assim, bombardeados na mídia por muitas pessoas famosas em determinados contextos, como um contexto religioso, alguns pastores, alguns adolescentes, jovens que tiraram a própria vida devido à depressão. Então, será que o Enem trabalharia um tema semelhante a esse? Como que seria trabalhado? Ou o que o aluno poderia levar? Eu não sei nada de psicologia. Eu nunca assisti nada, nunca li nada. Mas olha só, um assunto que você aprende lá no ensino médio, a questão do byronismo, a questão do mal do século, você pode levar esse assunto para o seu texto. Tá? Então, o que nós observávamos naquele período, muitas pessoas que desejavam a morte, tá? Nós vimos assim, alguns buscavam até ficar doentes para que morressem mais cedo, a questão da tuberculose, muitos poetas, muitos escritores, então tem essa história em suas biografias. Então, a literatura, ela vai te ajudar sim, na hora de você produzir a sua redação. Outra coisa que eu falei aqui na live de ontem foi a questão da literariedade. O que é um texto literário, o que é um texto não literário? O que prevalece nesse texto? Qual tipo de linguagem? Eu sempre falo a linguagem denotativa, linguagem conotativa. Na literatura prevalece o quê? A linguagem conotativa, aquela valorização das metáforas, a valorização das figuras de linguagem, figuras de construção. Quando a gente começa a estudar estilística, a gente passa isso para os alunos, tem figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento. Então, toda uma divisão aí de acordo com a estilística. E a literatura, então, é o quê? É essa linguagem, se trabalhar, esse brincar com as palavras de modo que você suscite no outro, você desperte no outro o quê? O sentimento. Leve ele à reflexão. Eu até comentei que uma autora, ela falando que ninguém que passa por uma leitura, por uma obra literária, sai do mesmo jeito. Essa pessoa sempre vai trazer consigo até mesmo um repertório emocional. Olha que interessante, porque a literatura, ela tem esse poder de despertar em você as emoções, os sentimentos. Então, vamos hoje falar de tipos de introdução. E muitos alunos falam: olha, professora, a minha dificuldade é começar o texto. Então, para você começar o texto, primeiro você tem de ter o quê? Um projeto, um planejamento. Eu já até comentei aqui a questão de a organização, ser eficiente, da organização, do planejamento, porque isso é necessário. Você não vai produzir um texto assim, sem todo um planejamento. Daí a importância de você sempre fazer o quê? Sempre treinar. Inclusive, eu trouxe hoje para a gente conversar, para eu mostrar a vocês, a redação de uma aluna que tirou nota 1000 no Enem do ano passado. E essa aluna, ela comentou, acho que a entrevistaram, né? Saiu até no UOL, tá? Essa matéria. E a aluna falou assim que ela tinha um hábito ela estudava ensino médio, ia para o cursinho, e ela tinha um hábito de quê? De sempre produzir uma redação por semana. É o que eu sempre falo para os meus alunos. E essa aluna, mesmo quando claro, ela estava pleiteando uma vaga de medicina, e ela dizendo assim que ela fez o Enem um ano como treineiro, e no outro, quando foi para valer realmente, ela conseguiu nota 1000. Então, daí a importância até mesmo de você fazer o Enem como treineiro para fazer o teste e saber como que seria a sua avaliação. Antes de nós falarmos de introdução, eu quero deixar bem claro para você o seguinte, que cada aluno, ele tem o seu estilo, tá? Então, cada aluno tem um estilo. Por isso que eu falo que eu sempre procuro conhecer o meu aluno para depois verificar se eu mudo, ou não seria mudar, ou se eu apresento a ele
uma outra estrutura e se ele se sentirá confortável nessa estrutura ou não. Porque cada um sabe o seu limite, cada um vai olhar e falar assim, não, essa palavra aqui eu acho que não cabe, não pertence ao meu repertório, até de falar parece que fica difícil, eu não gostei. Então você, quanto estudante, se você tem um hábito de produzir, então você já sabe qual é o seu estilo. E introdução, existem vários modelos de introdução. Cabe a você treinar com este, mostrar um corretor, e aí ele vai falar, olha, esse aqui não ficou legal, ou olha, você achou um outro modelinho, eu gostei desse, veja se fez sentido, se está coerente ou não. Então você precisa ir treinando, tá? Então nós estamos no mês de abril, então até o mês de novembro, quando provavelmente será a aplicação da prova, até então é novembro, você terá tempo de só para testar. É o que eu sempre falo, você pode errar e errar bastante nesse período. Então não precisa ficar com vergonha de mostrar o seu texto para alguém corrigir. Muito pelo contrário, procure sempre alguém para ler e apontar aquilo que precisa melhorar. Porque agora você tem essa folga, não é? Está com essa vantagem de poder errar sem ser penalizado com a entrada, né, com a não entrada no curso que você quer devido à nota baixa que você pode vir a tirar. Então, eu trouxe aqui 3 tipos de introduções. O primeiro exemplo de introdução é aquela introdução por pergunta. Tem aluno que gosta muito de iniciar um artigo de opinião, por exemplo, fazendo questionamentos. Por que será que a população brasileira vive em constante conflito, não sei o quê? Então, o aluno ele gosta de perguntar. Está errado iniciar uma redação dissertativa com a pergunta? Não está errado. O que a gente precisa ter cuidado é que alguns corretores hoje já não gostam. Fala assim, Sandra, mas tem isso de gostar? O corretor vai gostar? O texto é meu, e aí? Então, como nós estamos numa preparação para que você consiga tirar uma nota superior a 900 pontos, então é uma obrigação minha de falar, olha, por mais que você goste desse estilo, mas há corretores que acreditam que isso empobreça o texto. Então eu sugiro para os meus alunos, por exemplo, que ele não inicie com pergunta, porque muitas vezes o aluno faz somente uma pergunta retórica e ele nem dá resposta para essa pergunta. Então se você faz um questionamento, você precisa respondê-lo, tá? Então o aluno, será que a violência no trânsito no Brasil um dia vai acabar? Parece assim um questionamento muito sem objetivo, tá? Não fica muito, empobrece o texto. Então é preferível o quê? Outros exemplos, e eu trarei aqui mais alguns para que você possa perceber. Quando a gente fala da redação do Enem, ela tem uma estrutura muito delimitada. A introdução do texto, gênero, redação do Enem, ela tem 3 partes. Quais são essas? Ela precisa de uma contextualização, ela precisa de você apresentar, fazer referência ao problema, ao tema da redação, e depois tem a parte em que você vai colocar a sua tese preparando o corretor que está lendo o seu texto. Não, eu sei que a partir de agora, no desenvolvimento 1, ele vai falar disso, no desenvolvimento 2, ele vai falar disso aqui. Então, a introdução do gênero redação do Enem é muito bem definido. Então, você precisa ter isso em mente, que você não pode ir para lá sem ter esse conhecimento, achando que você pode começar de qualquer jeito. Basta colocar uma opinião e depois desenvolver isso nos argumentos. Cuidado! Você pode até fazer isso, mas a sua nota não vai ser interessante. Você talvez não passe de 700 pontos, não passe de uns 800, devido à forma como você introduzir esse texto, certinho? A outra forma de introdução, então a primeira eu citei por uma pergunta. Alunos que optam por iniciar, às vezes, artigo de opinião com pergunta. No artigo de opinião eu não interfiro. Agora, na redação do Enem, eu sempre explico isso para ele, evite, tá? Evite iniciar, professora, eu sempre fiz assim e eu acho que se eu mudar agora eu vou me embananar todo, como alguns alunos dizem. Tá, então você faça isso consciente, se você não precisa de uma nota superior a 900 pontos na redação do Enem, tá bom? A segunda, então, é alusão histórica.
muitos alunos gostam de usar alusão ou contexto histórico, como alguns livros teóricos aí trazem. Então, o aluno, dependendo do tema que trouxe, tem aluno que gosta de falar de Revolução Industrial, tem aluno que gosta de falar da Idade Média, da Segunda Guerra Mundial. Então, tem aluno que, por ele se identificar com as disciplinas de História, ou por ele se identificar com a disciplina de Geografia, então, alguns alunos, eles guardam muitas informações e, às vezes, gostam, né, optam por iniciar, se sentem confortáveis, vamos assim dizer, para iniciar a redação com uma alusão histórica. E se você observar, se você fizer uma pesquisa hoje no Google sobre redações que tiraram nota 1000, tá? A redação do Enem do ano passado, eu li uma hoje, por exemplo, que a aluna começou a sua redação falando do contexto histórico. Tá? E eu trouxe até uma introdução aqui para ler para vocês, mas daqui a pouco eu vou ler para vocês. Uma aluna tirou nota 1000 falando de um contexto histórico. Muitos gostam desse tipo de introdução. Por exemplo, se fosse falar de intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa é um problema recorrente no Brasil. Na Idade Média, aí o aluno, por exemplo, ele guarda informações da Inquisição, como que foi a Reforma Protestante. Então, você tem muitas possibilidades de desenvolver, de iniciar a sua redação com um contexto histórico. E depois que você fizer esse contexto histórico, o que você precisa fazer? Trazer à tona o tema que está sendo cobrado. Então, se você está falando, como eu citei aqui, da intolerância religiosa, e você falou da Inquisição, ou falou lá que na Idade Média acontecia isso e aquilo, então, agora, depois que você fazer esse contexto histórico, o que você precisa apresentar? Fazer uma analogia com os tempos atuais, com a contemporaneidade. Então, da mesma forma, os alunos gostam muito da expressão de maneira análoga, né? Inclusive, eu peço aos alunos que tenham cuidado com essa expressão, porque muitas vezes alguns usam num contexto inadequado e acaba prejudicando a semântica da introdução ali, do parágrafo que ele insere essa expressão de maneira análoga. Então, quando você usar, mas ela cabe quando você faz um contexto histórico. Tá? Então, se você fez um contexto histórico, você pode sim usar a expressão de maneira análoga, aí você cita o tema que foi cobrado na redação, você apresenta, no caso, aí seria a intolerância religiosa, você fala então que de maneira análoga, no Brasil também há intolerância devido a isso, e depois você apresenta o que nós chamamos de 2 argumentos, que serão a causa ou consequência, tem uns que optam por causa e consequência, mas aí você apresenta qual será o seu direcionamento. Porque para que serve a introdução? A introdução, ela é o norte, ela que aponta para quem está lendo o seu texto o que ele vai encontrar mais à frente. Tá? O que ele vai encontrar no primeiro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento, e quando chega na conclusão, o que acontece lá? Você precisa retomar aquilo que você colocou na sua introdução, tá? Então, o seu texto ele precisa ter essa sequência lógica para que todos que leiam possam perceber, não, ele colocou isso na introdução e depois ele retomou lá na intervenção, está perfeito o texto dele. Embora talvez falte a você alguns conteúdos no meio, mas o corretor não vai poder tirar de você ali uns 700, 800 pontos, se o seu texto estiver coerente e estiver seguindo essa estrutura, que é a estrutura exigida na redação do Enem. Então, eu falei de iniciar com perguntas, alusão histórica, e uma outra forma de você iniciar a sua introdução é com uma afirmação. Ou alguns gostam também de usar contexto, né? Aliás, o conceito, usando o verbo ser. A liberdade religiosa é um dos bens. Tem aluno que gosta de utilizar o verbo ser no início. Ou o meio ambiente é o bem, ou a violência doméstica é um problema. Então, muitos alunos gostam de começar com uma afirmação. E não é errado, tá? Então, inclusive, para alguns fica até muito mais fácil para você começar a sua redação com um conceito ou com uma frase afirmativa. Um outro modelo que os alunos usam muito e que eu também sou adepta, eu gosto desse tipo, é a citação. Muitos alunos usam a citação nos argumentos.
mas você pode usar citação na introdução. Ela fica muito bacana se você souber utilizar. Alguns professores não gostam de pedir alunos para decorar frases, porque muitas vezes o fato dele decorar e chegar lá na hora da prova ele se sentir inseguro, não conseguir lembrar a sequência da frase, e isso vai desnorteá-lo, isso vai deixá-lo preocupado. Então, há professores que optam por não pedir aluno para decorar a frase, para que lá na hora da prova ele não fique nervoso e esqueça. E muitas vezes, se você esqueceu, você pronto, já perdeu o fio da meada, não sabe o que vai fazer e perde o seu tempo ali devido ao nervosismo. Mas para aqueles alunos que têm facilidade para decorar, decore. Eu não vou falar para não decorar, por quê? Eu mesma tenho facilidade para decorar, tá? O Vitor está aqui dizendo, gosto de colocar Constituição, coisas feitas da ONU, e depois falo que isso não acontece. Perfeito, Vitor. Então, se esse já é o seu estilo, se você já guardou isso para você, perfeito. Daqui a pouquinho eu lerei para vocês uma redação nota 1000, e só de ler a gente percebe que o aluno decorou aquilo ali. E pode, muitas vezes, pegar fragmento do que está lá na prova. Tá? Eu tive uma aluna que tirou, né, na redação, acho que foi em 2016, falou de intolerância religiosa. Ela pegou um fragmento, uma citação que tinha lá, um dado, tá, que havia na prova, e colocou e depois só colocou a referência, porque tinha lá, não sei de onde que foi o dado, agora eu não me lembro, mas ela fez isso. Ela pegou esse dado no segundo argumento dela. Tá? No D1 ela usou algo inovador, porque ela já veio na introdução falando de romantismo, até a aluna que eu citei. Depois ela usou isso, o primeiro argumento ela trouxe novidades, mas no segundo argumento ela fez uso de algo que estava na coletânea. E ela tirou 960 na redação. Então é importante, se você tem essa facilidade de decorar e de falar de Constituição, de falar de ONU, tem um negócio muito, igual eu falei, de citar a Guerra Fria, ou Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial. Se você acha que é um assunto que cabe em qualquer texto, por que não decorar? Para facilitar a sua vida. Então já há tantas outras coisas que você precisa ficar a par, que vai exigir muito mais de você, do que você já saber que você pode premeditar isso. Não, isso aqui eu vou decorar, eu tenho certeza que vou usar em todas as redações, certinho? Então, você fazer citação na introdução está legal. Tem uma que eu sempre cito para os meus alunos, eles guardam, eles decoram essa citação, é até do geógrafo e escritor Milton Santos, tá? Que ele fala assim que o homem, em toda a situação, em todo o tempo, né, da humanidade, aí, nós nunca tivemos momentos tão propícios para a evolução como nós temos agora, desenvolvimento tecnológico e tal. Então o aluno, quando ele não decora toda a fala, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente parafrasear. Tá? Então ele pode parafrasear e fica até elegante, fica legal usar o discurso indireto no seu texto, do que você usar aspas, ou de acordo com Paulo Freire. Hoje eu li uma redação em que o aluno ele colocou: se a educação sozinha não é capaz de mudar e tal. Então, de acordo com Paulo Freire. Então, existem muitas citações que já ficaram até mesmo banalizadas, vamos dizer, se tornaram lugar comum devido a tanto a sua utilização. Mas, se você souber utilizá-la de um modo inovador, parafraseando ou pegando somente a essência dela, ninguém vai tirar de você o mérito por saber colocar isso no seu texto. Gostava de colocar séries, filmes na introdução. Estou tentando colocá-las nos desenvolvimentos. Show de bola! Colocar séries está sendo uma estrutura muito utilizada por alunos, tá? Fazer referência a filmes, fazer referência a livros, tá bom, Vitor? Muitos estão tirando nota 1000 fazendo esse tipo de estrutura. Na introdução, fazendo referência a minisséries, fazendo referência a obras literárias, como eu citei aqui na aula de ontem, que se você tiver um livro, até mesmo Chapeuzinho Vermelho, se couber ali naquele contexto, você pode usar Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, para fazer referência lá no seu texto. Certo? Tudo vai depender do como, da maneira como você vai colocar isso. Uma coisa que os alunos sempre têm dúvida, eu sempre falo isso, a questão de informação e informatividade. Eu vou fazer uma aula aqui só para a gente falar sobre a segunda competência da redação do Enem, que os alunos sempre tropeçam
Muitos tiram 900, mas perde ali 100 pontos devido à falta de, aliás, o índice de autoria e talvez por ter trabalhado um pouquinho ruim a intervenção. Mas a maioria dos alunos, eles pecam na informatividade. O que vem a ser a informatividade? É você trabalhar com questões não previsíveis, não do senso comum. E aí tem um aluno que ele começa a falar o que todo mundo fala e o corretor já fala, poxa, o que tem de inovador isso aqui? A gente não consegue perceber a autoria nesse texto. E aí, se você consegue pegar então Chapeuzinho Vermelho ou pegar uma ciranda cirandinha e colocar na sua prova de uma forma inovadora, você vai convencer o seu... Você vai, como eu comentei ontem, que o bom texto, acho que foi ontem, que o bom texto ele é capaz de suscitar emoções no seu corretor. Às vezes uma emoção ruim, porque, poxa vida, cara, não, mais um texto, mais um senso comum. Ou às vezes a sua letra, o cara já faz uma careta, né? Poxa vida, poderia ter melhorado, escrito de uma forma mais legível. Mas às vezes você surpreende pela sua introdução, ó. Que bacana, ele usou Chapeuzinho Vermelho na introdução. Nossa, que legal, ele conseguiu fazer referência dessa minissérie com o tema proposto. Então, isso que vem a ser o índice de autoria. Então, é isso que você tem que já de cara na sua introdução, fazendo de uma maneira bem organizada, já de cara mostrar para o corretor que você entendeu a proposta, que você soube qual é o que eles estavam esperando de você pelo tema, porque eu, infelizmente, às vezes eu venho lendo alguns textos que o aluno ele esquece de colocar na introdução a temática, tá? Então, na redação do Enem, primeiro o contexto, depois a problemática e depois o que você vai defender, tá? Então, você precisa deixar isso bem claro, é uma fórmula, tá? É uma estrutura que você precisa decorar. A estrutura é isso. Então, eu gosto de contexto histórico, vou colocar contexto histórico, depois eu faço referência ao tema e depois eu vou dizer por quê, é onde eu vou desenvolver. Então, eu quero ler para vocês a redação de uma aluna. Então, é a Naira, uma aluna de 18 anos, também que estava pleiteando uma vaga no curso de medicina. Essa aluna, ela tirou 1000 na redação. Ela é do Ceará e eu tirei esse fragmento do UOL, tá? Brasil Escola, site aí da UOL. E ela, olha só a introdução dela, a introdução de uma redação nota 1000. Ela começou assim: no Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Então, olha só, ela fez uso de um dado, que esse dado provavelmente estava lá na coletânea, ela pegou isso aí, e depois ela veio. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino. Então, por esse fragmento eu já sei o que ela vai defender nos próximos parágrafos. Ela vai falar que exige ações. Por que ela diz que exige ações do poder público e das instituições de ensino? A fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Então, ela precisa agora mostrar para o corretor que em um desenvolvimento ela vai mostrar por que o poder público tem de agir e depois ela vai ter de mostrar para o corretor o que ela espera, por que ela citou aqui instituições de ensino, tá? Então é isso que acontece quando você trabalha uma introdução corretamente. E se ela fugir disso que ela colocou aqui, ela vai ser penalizada. Então é por meio da sua introdução que você vai ter o seu norte, o seu direcionamento, que vai também direcionar o seu corretor. Então por isso que é importante você treinar. Treine diferentes estruturas de introdução. Treine e veja qual é aquela com a qual você se identificou mais, que ficou melhor ao seu estilo de produção, porque cada um tem o seu estilo. Então, se você fez uma introdução perfeita, pecou no primeiro desenvolvimento, pecou no segundo, mas fez uma intervenção excelente, o seu texto não será menos de 840, eu te garanto, se você também tiver muito probleminha de gramática, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, se a introdução está legal, se a intervenção está perfeita, detalhada, mesmo que ele peque em alguns argumentos, mas se a estrutura dele está legal, esse texto é 800 na certa,
tá? Menos do que isso, igual alguns alunos que me procuram para tirar dúvidas, eles falam, Sandra, você deixa a gente tão tranquilo com a sua forma de explicar, por quê? Porque você nos leva, não, eu sei que meu terço é 800, eu sei que meu terço é esse. Então, a partir do momento que você conhece a sua limitação, você já vai para lá mais seguro, independentemente do tema, você sabe que menos de 800 você não tira, tá? E se você é bom em exatas, você com essa nota 840, 800, você consegue sim passar em medicina, que eu tenho um aluno que passou para medicina tirando essa média na redação, mas ele era muito bom nas exatas. Se vocês tiverem algum questionamento a fazer, pode fazer a perguntinha aí. Obrigada a quem ficou comigo até agora, a quem acenou, quem passou por aqui. Então, eu peço que futuramente, vocês que ainda não estão lá no meu canal, não se inscreveram, se inscrevam no meu canal. O canal é para Redação com Sandra Celino, certinho? Então vai lá, se você não é inscrito, se inscreva. Assim, coloque lá, ative o sininho para sempre que eu postar, fazer o reposte dessas aulas, você ter acesso, rever, para relembrar alguns conteúdos. E essa semana ainda falarei para vocês de algumas estratégias argumentativas. Então na aula de hoje nós ficamos com tipos de modelos, né? Eu citei 4 modelos de introdução, mas essa semana também falarei sobre estratégias de argumentação. Então uma boa noite, obrigada a você que ficou até aqui, um forte abraço.